Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos em 120 dias de consagração. Esta é a nossa live de número 70. Ah, meu Deus. Nós estamos no dia 100 do nosso propósito. Louvado seja Deus por pela tua persistência nesse propósito, pela tua perseverança. Louvado seja Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Nós estamos jejuando, estamos orando, estamos nos consagrando, e no mês de agosto nós temos um propósito específico, que é nos consagrarmos por filhos espirituais. Eu quero muito motivar você a continuar orando direcionadamente e intencionalmente por pessoas que Deus tenha colocado no teu coração, para que você possa gerar como filhos, como filhas espirituais, para que você possa gerar estas pessoas para Jesus através da tua oração, através do teu testemunho, através do teu compromisso com a casa do Senhor. Aliás, hoje eu estou aqui gravando aqui, nós não estamos ao vivo, tá? Eu estou gravando para você agora na parte da tarde, pelo fato de que agora à noite, aqui no nosso templo, nós estamos acolhendo o treinamento do curso Perspectivas Brasil, que começa a partir de hoje, daqui para frente, 12 segundas-feiras. Ainda dá tempo de você se inscrever, se você se inscrever no decorrer desta semana. Caso você não tenha vindo no curso, né, na aula inaugural, que aconteceu aqui até agorinha pouco, agorinha pouco eu digo no horário que você está assistindo, né? Mas caso você não tenha vindo no curso, ainda dá para se inscrever no decorrer desta semana e incondicionalmente no decorrer desta semana, tá bom? Ainda tem 11 aulas, hoje foi a aula inaugural, mas ainda tem 11 aulas do curso Perspectivas Brasil, que é para te auxiliar a discernir o ministério missionário e te equipar para a obra missionária, tá bom? Então, por conta disso, né, por conta da gente estar acolhendo este curso aqui na nossa igreja, o horário de término do curso ser muito próximo do horário de término do horário de início da nossa live, então, por conta disso, a reflexão de hoje foi gravada, tá certo? Mas voltando a falar, nós estamos orando pelos nossos filhos espirituais, clamando ao Senhor que nos ajude a identificar os nossos filhos espirituais, para que nós possamos buscá-los através do nosso testemunho, através da nossa pregação, através do nosso discipulado, sobretudo, já começando através da nossa oração. Tá bom? Querido, querida, já que nós estamos gravados, você sabe, nós não vamos interagir hoje, né, através do bate-papo, mas você pode colocar no bate-papo os seus motivos de oração, para que outros irmãos, outras irmãs que estão acompanhando esta live possam orar por você e, de repente, se for conhecido, pode orar com você, né? Entrar em contato contigo pelo WhatsApp, telefonar, te ligar, né, fazer uma videochamada, enfim, para que vocês possam orar juntos, tá bom? Inclusive, eu encorajo esta prática por parte de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Vamos falar sobre os nossos trechos de leitura. Sábado, dia 10, nós lemos Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9, Mateus 17 e 18, João capítulos 7 a 10 aliás, estas foram as nossas leituras do dia 10, tá bom? Todos estes blocos de textos no nosso plano de leitura cronológico, plano de leitura cronológica da Bíblia. Não sai. No domingo, dia 11, nós lemos de Lucas capítulos 10 a 17 e João capítulo 11, tá bom? E hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, a nossa leitura foi Lucas 18, Mateus 19, Marcos 10, Mateus 20 e 21, Marcos 11, João 12, Mateus 22 e Marcos 12, tá bom? Estes foram os nossos trechos de leitura de hoje, dia 12 de agosto, o 100º dia
do nosso propósito de 120 dias de consagração. Está acabando, hein? Olha que bênção, reta final do nosso propósito. E eu gostaria de refletir com você sobre um trecho da palavra de Deus que está registrado no capítulo 11 do Evangelho de João. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, capítulo 11 do Evangelho de João, tá bom? Enquanto isso, para quem entrou um pouquinho mais tarde, deixa eu dizer para vocês, nós estamos gravados, tá bom? Eu gravei essa reflexão agora na parte da tarde, porque hoje nós estamos acolhendo aqui na nossa igreja a aula inaugural do curso Perspectivas, que é o curso de treinamento missionário do Instituto Perspectivas Brasil. Durante as 12 semanas, o curso vai ser realizado aqui na igreja, conforme nós anunciamos ontem no curso, hoje, no culto, melhor dizendo, hoje este culto de inauguração, de aula inaugural do curso, foi um culto aberto, né, uma aula aberta, no entanto, a partir da segunda-feira que vem, somente para inscritos, ok? Cabe a sua inscrição ainda no decorrer desta semana. A partir da semana que vem, já é impossível, tá? Então, a partir da semana que vem, já não dá mais para inscrever. Somente nesta semana ainda dá para fazer a sua inscrição. Caso você queira fazer a inscrição, entra direto em contato comigo, tá? Agora não tem outro caminho, a não ser você entrar em contato comigo para fazer a sua inscrição para esta turma do Perspectivas Brasil, tá certo? Nós recebemos o missionário Pedrinho aqui na igreja, você se lembra, né? Acho que ali no terceiro fim de semana de julho, ou quarto fim de semana de julho, Pedro esteve com a gente, a Sorrana, sua esposa, né? Eles que têm um trabalho missionário no norte da África, né? E que vieram agora para o Brasil para que a Sorrana possa ter bebê, né? Vão passar alguns meses aqui no Brasil e ali no ano de 2025 embarcam novamente para o norte da África. Então, se você quer participar do curso, cada semana um treinador diferente, cada semana um missionário diferente, vindo de diversos lugares do Brasil e do mundo. Todas as segundas-feiras, 2 sessões de aulas de 50 minutos no Perspectivas Brasil acontecendo aqui na nossa igreja. No entanto, a partir de segunda que vem, só para inscritos, ok? Então, já faça a sua inscrição, caso você queira participar deste curso riquíssimo. Amém? Vamos lá, vamos refletir na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 25, eu quero ler com você até o verso 27. Amém? Só para você se lembrar, capítulo 11 de João é aquele capítulo no qual Jesus é avisado que o seu amigo Lázaro havia morrido, né? Ou havia, na verdade, quando Jesus é avisado, ele é avisado que Lázaro estava doente. E Jesus se desloca, né? Termina de fazer o que estava fazendo, onde estava fazendo, depois ele se desloca até Betânia, e quando ele chega em Betânia, a notícia é que Lázaro já havia falecido, fazia 4 dias. E agora Jesus, então, está interagindo com as irmãs de Lázaro, com Marta e Maria. E ali no verso 25, Jesus está conversando com Marta. Essa conversa, ela começa ali, pelo versículo 21. E Jesus, no verso 25, ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Você prestou bastante atenção na pergunta que Jesus fez? Jesus fez uma pergunta muito direta. Uma pergunta que diz respeito, sim, à sua identidade, mas, sobretudo, uma pergunta muito direta em referência à situação que Marta estava vivendo. Marta havia acabado de perder um irmão. E Jesus, ele fala, olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele está falando muito diretamente, muito obviamente, acerca do seu amigo que havia morrido, Lázaro. E Jesus diz, olha, até para quem já morreu, se em vida esse sujeito acreditava em mim, ele tem condições de viver, tá? Então Jesus faz uma pergunta muito direta e muito pontual ao evento, muito pontual ao acontecimento. Agora olha a resposta da Marta no versículo 27. O texto diz assim:
Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo e o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. De fato, parte da pergunta de Jesus diz respeito à sua identidade. Parte da pergunta de Jesus toca na questão de quem ele era. Eu sou a ressurreição e a vida. A primeira parte, a introdução da sua pergunta, o exórdio da sua pergunta, sim, diz respeito à sua identidade, mas não é o centro da pergunta de Jesus. O centro da pergunta de Jesus é: você acredita que existe condição de alguém que está morto ressuscitar? Porque antes, em vida, quando em vida, esta pessoa teve a oportunidade de crer em mim, e creu e acreditou, o cerne da pergunta de Jesus está aqui. É possível haver uma ressurreição ou não, Marta? E a Marta, ao invés de fixar-se no cerne da pergunta, ela fixa-se na periferia da pergunta e responde a periferia da pergunta e não o ponto certeiro. Eu não sei se isso foi intencional, porque, de fato, a periferia da pergunta era muito fácil de responder. Agora, o cerne da pergunta, dizer eu acredito que o meu irmão pode ressuscitar, este cerne da pergunta exige uma fé absurda, exige uma fé tremenda, grandiosa. E aqui eu quero trazer diante desta pergunta, uma metáfora para discernirmos a nossa relação com o Senhor e com aquilo que o Senhor às vezes exige de nós como respostas a Ele, e às vezes nós ficamos presos nas periferias daquilo que Jesus fala conosco ou daquilo que Jesus exige da nossa fé. Querido, querida, ficar preso às periferias daquilo que Jesus fala conosco pressupõe nós olharmos para o genérico e não observarmos o essencial. Ficarmos presos nas periferias do que Jesus fala conosco é nós olharmos para o todo daquilo que envolve a necessidade de resposta a uma palavra, a necessidade de obediência da Bíblia, e nós olharmos e falarmos, a igreja precisa prestar atenção nisso, os irmãos precisam prestar atenção nisso, o líder da minha célula, o líder do meu ministério, o meu líder pastoral precisa dar uma atenção especial a isso, e não olharmos para aquilo que é essencialmente praticável por nós mesmos. Muitas vezes, querido, querida, nós olhamos para as responsabilidades que são legítimas na palavra do Senhor, mas terceirizamos estas responsabilidades a quem a gente acha que devemos terceirizar. E aqui Marta, ela foge, e foge de uma forma evasiva, obviamente, daquilo que Jesus havia perguntado para ela. Porque aqui a fé dela estava sendo exigida de duas maneiras. De uma maneira extremamente óbvia, ou seja, constatável em cima da introdução da pergunta, que nem era a pergunta, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e de uma forma, assim, extremamente exigente, quando Jesus diz, você crê que pode existir uma ressurreição? Querido, querida, às vezes nós nos esquivamos de respostas que exijam de nós a nossa fé, que exijam de nós a fé sobrenatural. Às vezes nós nos esquivamos de respostas que exijam de nós um movimento que pressupõe algo mais ou algo além do comum. Vou fazer um exemplo aqui para você, e seja muito franco aí na sua resposta, ainda que mentalmente, ou se de repente tiver alguém perto de você, você pode interagir com esta pessoa, né? Alguns irmãos, algumas irmãs respondem em família, assistem em família a nossa live. Pois bem, vamos lá, responda aí na sua família, ou se você estiver sozinho, responda para você mesmo. Você crê que Jesus cura?
Você crê que Jesus pode curar uma pessoa, seja de qual doença for? Existe um doente terminal de uma doença terrível, né? E você crê que Jesus pode, de alguma maneira, curar esta pessoa? De alguma maneira, levantar o doente? Eu imagino que a sua resposta tenha sido sim. Né? Eu imagino, quero crer que a sua resposta tenha sido sim. Se você tiver coragem, escreve a sua resposta no bate-papo aí para outras pessoas verem. Qual é a sua resposta a esta pergunta? Você crê que Jesus pode curar um doente, seja de qual doença for? Geralmente a nossa resposta para esta pergunta vai ser claro, eu creio sim. Eu creio que Jesus pode curar, eu creio que se for da vontade dele, né, ele pode levantar um enfermo, ele pode mudar o quadro de alguém que porventura está doente. OK, isso faz parte da nossa fé. Agora, Tiago, ele conta para nós que a fé sem obras é morta. Deixa eu fazer aqui uma segunda pergunta, porque esta pergunta ainda é uma pergunta periférica. Agora, a pergunta que exige prática é: qual foi a última vez que você exerceu esta fé e orou por alguém que está doente, clamando pela cura desta pessoa? Sabe, ir até ele, ir até ela e dizer assim: eu posso fazer uma oração com você? Eu posso clamar para que o meu Senhor Jesus te cure? Eu posso clamar, eu posso declarar sobre a tua vida uma cura para que, se ela for da vontade de Deus, ela seja confirmada e você se levante desta condição de doença, você se levante desta condição de leito. Sabe, querido, às vezes nós olhamos a periferia daquilo que diz respeito ao nosso entendimento de mandamentos, ao nosso entendimento de poder de Deus, ao nosso entendimento de ministério. Às vezes nós olhamos para a periferia e dizemos: sim, Jesus pode fazer, Jesus pode salvar, Jesus pode curar, Jesus pode ministrar, mas quando isso diz respeito a um desafio pessoal, nós temos muita facilidade de dizer: opa, peraí, calma, que não é bem desse jeito. Eu não tenho experiência, eu não consigo, eu nunca fiz isso antes. Quem sabe Marta nunca tinha visto uma ressurreição à sua frente antes, e é muito provável que isso tenha acontecido. Não são muitas as pessoas que viram alguém ressuscitando por aí. E quem sabe Marta era uma destas pessoas que na época de Jesus fazia parte desta estatística de gente que não viu outros ressuscitando por aí. E quando a pergunta exige um grau mais de exercício da fé por parte de Marta, Marta se esquiva daquela pergunta e ela corre para a periferia daquilo que Jesus estava conversando com ela. Eu creio que se eu te perguntar, meu querido, minha querida, você crê que Jesus é o Cristo? Você vai dizer: claro, pastor. Mas você crê que o exercício do Cristo hoje, você crê que a ação, a obra de Cristo hoje opera através da sua vida? Opera através das suas mãos, dos dons que ele liberou sobre a tua vida, do ministério que ele dispensou sobre você? Você crê nisso? Aí às vezes você pode dizer: peraí, porque não é bem assim. Eu creio que Cristo é o Cristo. Agora, falar de mim e falar do que ele pode fazer através de mim, eu acho que eu preciso comer muito feijão ainda para chegar naquilo que Cristo espera. E, queridos, às vezes nós vivemos uma fé rasa, um ministério superficial, um ministério aquém daquilo que o Senhor gostaria que nós vivêssemos, justamente pelo fato de que, na hora de transformar aquilo que nós declaramos crer em ações práticas, nós travamos. A fé exige de nós uma posição de ousadia. A fé exige de nós atos de ousadia. E na maioria das vezes, entenda muito bem isso, na maioria das vezes os atos de ousadia vão pressupor coisas que nós nunca fizemos, coisas que estão muito além da nossa capacidade de controle, e algumas delas muito além da nossa capacidade de compreender. Ontem,
Nós terminamos o culto falando acerca do discernimento espiritual. E clamamos para que Deus abrisse o nosso discernimento. Clamamos para que Deus derramasse uma unção de discernimento sobre a igreja. Fechamos a celebração de ontem clamando por isso. Para que o Senhor nos ajude a entender quem Ele é, quem somos e o que Ele opera, o que Ele quer operar em nós e através de nós, através do Seu Espírito Santo. Ontem nós fechamos a celebração com esta busca, querido. E não era o alvo da palavra que eu trouxe, tanto que eu cortei a palavra pela metade. É o segundo domingo que eu tento pregar Mateus 22 para a igreja. No primeiro domingo eu não consegui, domingo passado, retrasado, ontem, domingo passado, eu preguei só metade do que eu pretendia pregar e nem a tônica que a nossa mensagem terminou foi completamente distinta daquilo que eu imaginava, e isso é sinal de Deus movendo, e quando Deus está movendo, Deus está trazendo para nós uma direção, quando Deus está movendo, Deus está trazendo para nós algumas clarezas, Deus está apontando algumas direções nas quais Ele deseja que nós cresçamos, algumas direções nas quais Ele deseja que nós nos empenhemos mais em buscar, descobrir novidades da parte dEle, algumas direções nas quais Ele deseja liberar dons para que a igreja opere na presença dEle, algumas direções nas quais Ele espera que eu e você, levando a sério aquilo que Ele tem dito, venhamos a nos mover nestas direções. E tem sido desta forma, tem sido recorrente Deus nos dar direções claras, e junto a estas direções o Senhor nos mover e nos chamar e nos cobrar e nos impulsionar e nos inspirar a ações práticas. Querido, olha só, nós estamos orando neste mês por filhos espirituais. E uma coisa que eu tenho aprendido e tenho falado para esta igreja, principalmente naquilo que diz respeito a treinamento de lideranças, quando nós nos empenhamos a fazer discípulos, nós precisamos, em primeira instância, saber de uma coisa: discípulos não vêm prontos, por isso a ordem é fazer discípulos. Nós precisamos fazê-los, produzi-los. E Jesus ensina como produzi-los, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, inserindo eles em uma perspectiva de corpo de Cristo junto comigo, e a partir do momento que ele é membro junto comigo, e aqui quando eu falo membro, eu não estou falando única e exclusivamente ou primariamente de uma perspectiva institucional, membro da igreja, não, estou falando membro do corpo de Cristo junto comigo, participante do corpo de Cristo junto comigo. A partir do momento que ele é membro, aquilo que dói nele, dói em mim, aquilo que alegra ele, alegra a mim. Então eu tenho um compromisso, eu tenho um vínculo que é muito maior do que um vínculo de coleguismo. É um vínculo vital, porque eu sou parte dele, ele é parte de mim, o ministério dele me equipa, o meu ministério o equipa. Falei disso ontem também aqui no culto. As nossas ações práticas precisam corresponder à fé que nós dizemos que temos, querido. As nossas ações práticas, elas precisam corresponder ao sobrenatural que Jesus espera que eu e você vivamos e nos movamos dia após dia, experimentemos dia após dia. Quando Jesus olha para Marta, e Marta, nesta ocasião aqui, eu já preguei um sermão sobre duas ocasiões nas quais Jesus interage com Marta e Maria. Naquela primeira ocasião, Marta está muito ocupada arrumando as coisas da casa, enquanto Maria vai assentar-se aos pés de Jesus, e Marta diz: Jesus, você não fica bravo com a Maria, porque ela está aí, né, sentada aos teus pés, e me deixa aqui, preocupada com as coisas da casa. E Jesus diz: ô Marta, quem escolheu a boa parte aqui foi ela. E agora, nesta ocasião, a Marta, que é a crente, a Maria está lá na casa dela, Jesus está chegando, eu não estou nem aí, o meu irmão morreu. É a Marta que vai até Jesus dizendo: que bom que você chegou. É a Marta que vai até ele, dizendo: a gente precisava de você aqui, ainda que ela não tenha uma fé sobrenatural, ou uma fé preparada para um mover que ela nunca havia presenciado. É ela que é a crente aqui, ela melhorou, enquanto quem sabe a Maria decaiu.
Enquanto ela está crescendo na fé, a Maria deu uma decadência, porque eu não quero saber de Jesus agora não. E só depois, quando a Marta vai lá dentro de casa, você continua a leitura, você vai ver isso. Só depois, quando a Marta vai lá dentro de casa, dá uma bronca na Maria, dizendo assim, vai ver Jesus, porque ele chegou aí, ela vai até Jesus, dizendo, ó, chegou tarde. Se tivesse chegado antes, meu irmão poderia não ter morrido. Sabe, queridos, às vezes a gente tropeça exatamente nessa realidade de quando a nossa fé sobrenatural exige de nós um movimento além dos nossos controles, aí a gente coloca a nossa fé, aquela que nós declaramos ter, em xeque. Sabe, procure não falhar, querido, com aquilo que você declara crer. Procure não falhar com aquilo que você declara acreditar. Se você crê que Jesus pode salvar o teu familiar, a tua casa, o parente que está perdido nas drogas, na prostituição, na bebida, no mundo, o parente que simplesmente não entrou nestas coisas terríveis de droga, bebida, mas que simplesmente virou as costas para Jesus e deixou Jesus em segundo plano, por mais bonzinho que ele seja, ele precisa de Jesus para ser salvo. E se você crê que Jesus pode mudar, querido, o quadro destas pessoas, diante de você já estão os filhos espirituais que o Senhor espera que você gere. Se você crê que o Senhor pode mudar teus amigos, teus colegas de trabalho, proporcionando a eles uma condição de cura, uma condição de mudança, uma condição de transformação, de resposta, consertando um casamento que está destruído, consertando uma família que está sofrendo por conta do pecado de alguém. Se você crê nisso, querido, os teus filhos espirituais estão bem diante de você. Para que você possa mover a tua fé de uma maneira que, de repente, você nunca viu. Eu creio que o grande problema de Marta aqui foi ater-se àquilo que ela já sabia, porque nós estamos falando de uma amiga de Jesus, de alguém que sempre que Jesus passava por Betânia, era na casa deles, desta família que ele encontrava pouso. Nós estamos falando de alguém próximo de Jesus, então para ela reconhecer Jesus como Cristo já era uma constatação. Reconhecê-lo como caminho, como verdade, como vida já era uma constatação. Agora, a partir do momento que o extraordinário é requerido dela, Marta, você crê que possa haver uma ressurreição diante dos teus olhos? A partir do momento que o extraordinário é requerido dela, ela se esquiva. Ela se esquiva. Querido, querida, ouse viver o extraordinário. Ouse viver, tomar parte no extraordinário. Porque Jesus quer usar muita gente. Jesus quer usar muitos dos nossos. Quando a palavra fala, rogai ao Senhor da seara, para que ele levante trabalhadores na seara, a palavra está dizendo, ou a palavra está contando para mim e para você que nós temos uma necessidade de encontrar dentro da seara do Senhor, que é o ministério que ele confiou à nossa igreja, gente ousada para viver o sobrenatural, que nunca foi experimentado por eles mesmos, por nós mesmos. Aquilo que nós não sabemos fazer, porque não é por nós que será feito, mas pelo Senhor da seara, que nos credencia como seus trabalhadores. Ouse viver o sobrenatural. Ouse tomar a tua parte no sobrenatural, o teu lugar no sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Querido, querida, a nossa reflexão hoje foi gravada, né? Para quem já chegou mais no início, eu já disse isso, mas a nossa reflexão hoje foi gravada porque hoje aqui no nosso templo nós tivemos o culto de aula inaugural
do curso Perspectivas Brasil de 2024 na cidade de Presidente Prudente, na verdade no Oeste Paulista, né? Então a aula inaugural foi aqui, nós convidamos, né? Foi uma aula aberta. A partir da semana que vem serão aulas fechadas. No decorrer desta semana ainda dá para você se inscrever. Fale direto comigo, somente inscritos a partir da segunda-feira que vem. Começa às 7h30 da noite, primeira aula 50 minutos, vai ser então até às 8h20, depois 15 minutos de intervalo, então até 8h35, aí começa a segunda aula, mais 50 minutos, até 9h25 da noite, isso a partir da semana que vem. Então você já sabe, a partir da semana que vem, as lives de segunda-feira vão ser gravadas, porque eu estou fazendo o curso Perspectivas na nossa turma, que nós aqui como igreja estamos tendo o privilégio de acolher. E tem mais gente aqui da igreja fazendo o curso também. Se você não se inscreveu, dá tempo de inscrever. Fala comigo, tá bom? Que eu intermedio a inscrição para vocês. Se de repente você for um crente de muita oração, quem sabe até como uma bolsa parcial aí para sua inscrição, tá bom? Então, por conta disso, por conta de nós estarmos fazendo o curso aqui e termos tido o culto de inauguração, eu não quis arriscar com os horários, eu já deixei gravada a live para hoje aqui, tá joia? Então, por conta disso, eu não tenho como interagir com os motivos de oração, no entanto, nós vamos orar, tá bom? Nós vamos interceder, vamos orar pelos nossos filhos espirituais, vamos orar por motivos de oração que porventura estejam aí no bate-papo, vamos orar por enfermos da nossa igreja, né? Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão em recuperação, vamos orar pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Amém? Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos chamados para viver o sobrenatural. Meu Pai, eu te peço sobre a vida deste teu filho, sobre a vida desta tua filha, meu Deus, a autoridade e a fé suficientes para que ele, para que ela não venham a esquivar-se de uma atuação sobrenatural, Senhor, mas venham a crer e se envolver com uma atuação sobrenatural, meu Deus, autorizada por ti e que condiz com o chamado que o Senhor tem para a tua igreja e individualmente para cada um de nós. Que a tua bênção seja sobre esta casa, que a tua bênção seja sobre esta família, seja sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero colocar diante de ti os nossos irmãos e irmãs que precisam de uma intervenção tua neste tempo, Pai. Eu coloco a vida do pequeno Natan, Senhor, filho dos nossos irmãos Jéter e Silvana, que fez uma cirurgia no decorrer deste fim de semana, já está em casa, já está se recuperando. Papai, que em nome de Jesus a recuperação dele seja abençoada e seja muito tranquila, ungida, meu Deus, e tocada pelo Senhor para o louvor da tua glória. Nós colocamos diante de ti também, Senhor, a vida da Débora, filha, Senhor, dos nossos irmãos Fábio e Eliane, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a Débora, proporcionando na vida dela, Senhor, uma recuperação e, sobretudo, Pai, um diagnóstico certeiro por parte dos médicos daquilo que tem acometido a vida dela. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor a visite poderosamente e derrame sobre a vida dela a tua graça, o teu cuidado e a manifestação, meu Deus, da tua cura e do teu poder. Nós colocamos também diante de ti, Senhor, a vida da Alice, filha da nossa querida irmã Cris. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor visite a Alice naquele hospital e aquilo, Senhor, que tem acometido ela no decorrer destes dias, Senhor, com tantas convulsões que são inexplicáveis, meu Deus, que aquilo que tem acometido ela possa bater em retirada e em nome de Jesus, o Senhor possa permitir que a Alice venha, meu Deus, a receber das tuas mãos completa saúde, completa cura e se veja livre, Senhor, livre deste mal e desta enfermidade. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti outras pessoas, papai, que porventura tenham, Senhor, questões de enfermidade, sejam em si mesmas, sejam em familiares, colocamos motivos de oração que porventura tenham sido colocados no bate-papo, Senhor, desta live, que a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, possa alcançar a estes teus filhos e estas tuas filhas com respostas, com saúde e com abertura de portas, Deus fiel. Pai, nós oramos também pelos nossos filhos espirituais, que o Senhor nos mostre, Senhor, nos evidencie
àqueles a quem o Senhor deseja que ministremos, Pai, a partir da nossa fé. Que a tua graça seja, Senhor, sobre a vida deste amado, desta amada, que acompanham este vídeo neste momento, de tal forma que este teu filho, esta tua filha, possa, Senhor, operar os seus dons e o seu ministério, para que os seus filhos espirituais possam, Senhor, conhecer a ti, meu Deus, entregar a sua vida a ti, e discernindo o teu chamado, possam vivenciar, ó Pai, uma fé frutífera, uma fé salvífica, e uma fé, Senhor, que venha fazer de cada um deles servos, servas, cristãos, cristãs, consagrados na tua presença. Eu oro agradecido no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Querido, querida, lembrando mais uma vez, nós estamos hoje gravados, então por conta disso, eu não tenho interação com os motivos de oração. Amém? Mas eu quero desejar a você uma ótima noite de descanso. Quero te lembrar que amanhã, terça-feira, tem a segunda palavra do Liderando Bem, Cura Interior. Quem ministra essa palavra amanhã é a Flávia, né, a fofanfarrona, é ela que vai ministrar essa palavra amanhã. E o tema da palavra de amanhã, terça-feira, é identificando e curando traumas do passado. Tremenda palavra que Deus está dando para Flávia. Eu quero muito convidar você a participar do que Deus está fazendo no Liderando Bem. Se de repente você não está participando do Liderando, saiba, você está perdendo e está perdendo muito. E isso eu não falo por propaganda, não, tá? Isso eu não falo por fake news, não. Deus está movendo de uma forma tremenda no Liderando Bem. Leve esse momento a sério. É um momento precioso de instrução do corpo de Cristo para crescimento e aperfeiçoamento de todos nós, tá bom? Então, terça-feira, toda terça, às 20 horas. Então, por causa do Liderando Bem, amanhã a live é às 21h15, tá? Toda terça-feira a live começa às 21h15, tá joia? Ótima noite de descanso para você, uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus.